Graça e paz de Cristo Jesus, amados, quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus que veio ao meu coração depois de uma leitura das Sagradas Escrituras, que se encontra no final do livro de 2 Reis, capítulo 25. Diz assim: Sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém e todo o seu exército, e se acampou contra ela. E levantaram contra ela tranqueiras ao redor. E a cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, a cidade se via tão apertada pela fome que não havia mais pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, o qual estava junto do jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho de Arabá. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. Então prenderam o rei e fizeram subir a Ribla ao rei da Babilônia, o qual pronunciou sentença contra ele. Degolaram os filhos de Zedequias à vista dele, e vazaram-lhe os olhos, e ataram-no com cadeias de bronze, e o levaram para a Babilônia. Bem, a história continua, e aqui o texto continua dizendo o que mais o rei da Babilônia, junto dos seus capitães, o que eles fizeram, destruindo toda a cidade de Jerusalém e de Judá. A princípio, nós ficamos pensando que Deus tecnicamente teria abandonado o seu povo. Não, Deus não abandonou tecnicamente o seu povo. Deus abandonou definitivamente o seu povo. Veja, Deus pronunciou por todo o livro dos reis promessas. Às vezes nós pensamos na fidelidade de Deus. Nós costumamos dizer e colocar em nossos carros: Deus é fiel. Deus é fiel a quê? Bem, Deus é fiel ao que promete. Contudo, amados, não existem só promessas de bênção. Existem promessas de juízo. E se Deus é fiel, nós estamos dizendo que Deus é fiel para cumprir as suas promessas de bênção, mas também as suas promessas de juízo. Deus usou 20 reis, desde que o reino foi dividido depois da morte de Salomão. 20 reis reinaram no reino norte, porque o reino se dividiu depois da morte de Salomão, foi dividido as 10 tribos. 10 tribos ficaram sendo Israel e 2 tribos ficaram sendo Jerusalém, ou a tribo de Judá e Benjamim, as tribos menores. Só que Jerusalém, a cidade, estava em Judá. Então Judá se tornou um reino e Israel se tornou outro. Você já vê que já houve uma quebra do grande princípio de Deus. Aí começou todas as coisas. E Deus levantou vários profetas. Na verdade, foram 18 profetas. 10 para profetizar para o reino norte, 8 para profetizar para o reino sul. Todos os profetas que nós vemos na Bíblia aconteceu durante esse período e um pouco mais, pós-exílio. Então, Deus havia prometido que seria com todos aqueles descendentes reis de Davi, os descendentes de Davi. Deus havia prometido bênçãos sobre ele. O próprio Salomão experimentou uma sabedoria e um tesouro, o melhor dessa terra, de todas as formas, como todo ser humano desde que nasce deseja. Quem dera Deus desse aos homens tudo o que eles desejam, só para provar de que o homem, a vida de um homem, o valor da vida humana está muito acima dos bens que possui. Quisera Deus. Salomão experimentou isso, e você vê que nem mesmo com toda a sabedoria de Salomão, ele deixou de descumprir. Ele deixou, nem com isso, Salomão conseguiu vencer o próprio pecado. Nem com toda a sabedoria. Antes, por causa de suas mulheres, ele se prostituiu e fez o que era mal também aos olhos do Senhor. E assim as coisas começaram a suceder. Deus foi fiel com sua promessa, na medida em que Salomão buscou ao Senhor. É interessante, a Bíblia diz que Deus amava Salomão e Salomão amava ao Senhor.
A união desse amor foi bênção. Deus, tudo que prometeu, cumpriu. Não só com Salomão, mas com todos os reis que se levantaram e que buscaram ao Senhor. Nós vemos, você estuda a história dos reis e você vê todos eles que clamaram ao Senhor, o Senhor os ouviu, todos eles. Mas Deus também tinha promessas de juízo e Deus é fiel para cumprir. Todo juízo proferido por Deus, nenhum deles caiu por terra. E todos aqueles que não temeram ao Senhor, e como lá tantas vezes se repete no livro dos reis, fez o que era mal aos olhos do Senhor, lhe provocando a ira. Deus ainda foi tardio. 10 reis se levantaram no reino norte, 10 se levantaram no reino sul, 18 profetas o Senhor levantou, grandes homens de Deus com grandes promessas, e nem assim eles temeram. É uma obstinação muito grande da parte do homem, da nossa parte. Por fim, Jerusalém é humilhada aos olhos de um povo pagão. O Senhor havia prometido que daria descanso ao seu povo e que seria o guarda do seu povo, mas o seu povo pecou de forma tão obstinada contra Deus e que o tempo da promessa de juízo chegou e Deus foi fiel para cumprir. Portanto, meu irmão, o que eu aprendo com essa passagem é que nós devemos viver de uma forma muito humilde diante de Deus, reconhecendo e andando em seus estatutos e caminhos. Nós estamos em Cristo. Cristo nos libertou da maldição da lei? Sim. Agora nós só temos uma lei, que é a lei do amor de Deus. Amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos e colocar isso como prioridade em nossa vida. Não pense, meu irmão, que a promessa de Deus caiu por terra. Deus é fiel para cumpri-la. Veja, às vezes a promessa é tardia porque Deus é longânimo, é um atributo de Deus. Deus é longânimo, Deus é paciente. Mas veja que a benignidade de Deus, a paciência de Deus deve nos conduzir ao arrependimento. E todos os reis na história que se arrependeram e buscaram o Senhor obtiveram o seu favor. Mas Deus não deixou de executar o seu juízo com o restante daqueles que não se arrependeram. Essa é a lição que eu deixo para você nesse dia, e eu rogo, meu irmão, para que você, se há em alguma coisa em que você obstinadamente sabe que está errando contra o Senhor, que você se volte para Ele em arrependimento, a tempo de poder encontrá-lo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e Cristo é o nosso advogado junto do Pai nos céus. Deus abençoe a sua vida.